manifestações dos nossos sentidos de brasilidade. É uma modalidade esportiva que faz parte da nossa cultura e incorporou traços de uma identidade nacional. Em Cáceres, a partir do século XX, ele foi inserido no cotidiano da população com a inauguração do Esporte Clube Cacerense em 23 de abril de 1905 por militares do Exército e comerciantes da cidade, que possuem um contato com o influente comércio patino, de onde extraíam as novidades vindas dos grandes centros do Brasil e da Europa. Então o futebol chega a Cáceres em 1919. Exatamente. O futebol ele vai chegar a Cáceres como uma ação moderna, um acontecimento de modernidade, de evolução na sociedade de Cáceres. E vai ser trazido pelos comerciantes cacerenses que tinham mais condições de realizar viagens pelos rios, pelo Rio Paraguai, até os grandes centros do Brasil, como Rio, São Paulo, Minas, onde já se praticava o futebol, e também por esse contato fluente entre o comércio cacerense, os comerciantes cacerenses e os comerciantes da região da Bacia do Prata, que seriam aí na região do Uruguai, do Paraguai e da Argentina, que já se praticava futebol desde 1860. Então isso vai cair em Cáceres como uma modernidade. E nem todos praticavam futebol aqui em Cáceres, mas sim essa camada da sociedade, que eram os filhos e filhos dos comerciantes e os comerciantes, e o efetivo da Força Federal em Cáceres. Aí nessa época o futebol chega aqui com termos ingleses. Principalmente influenciado pelos ingleses, que estavam construindo as estradas de ferro no sul da Argentina, que estavam trazendo a estrada de ferro até o Paraguai, Vai chegar em Corumbá, principalmente porque esse momento histórico, comercial histórico da América Latina, vai fazer com que a Bacia do Prata ela seja um grande centro monopolizador do comércio latino-americano. Por quê? Porque dali vinha do Rio Grande do Sul, a charqueada, vinha todos os produtos e insumos que desciam da Amazônia, então fazia com que esse ambiente se tornasse cosmopolita, gente de várias partes do mundo, e com os ingleses em grande massa, porque vinham os engenheiros, vinham os marinheiros, e com eles traziam o futebol, que era conhecido naquela região da Bacia do Prata, na região platina, como o jogo dos loucos. E até um escritor argentino, uruguaio, José de Souza Reilly, ele faleceu em 1932, ele definiu o futebol na época como o jogo de loucos. E esse jogo de loucos vai vir aportar em Cáceres como modernidade e trazendo esses termos ingleses. Por exemplo, o time, como nós conhecemos hoje, era chamado de team, o scratch, o referee, que era o árbitro, o linesman, que eram os bandeirinhas, os goalkeeper, que eram os goleiros, o shoot, que quando se falava dê um chute, era o termo usado em inglês para referenciar a bola de futebol, que era o nome de uma fábrica na Inglaterra. Então hoje nós usamos o termo chutar com outro sentido, mas na época, na década de 20, 30, no fim do século XIX, a palavra shoot se remetia à fábrica inglesa de bolas. Então tudo isso aí vai criar um ambiente de modernidade para a sociedade cacerense, principalmente para aquelas pessoas que vieram trazer o futebol para Cáceres. Os uniformes eram nas cores preto e branco. A bola e as chuteiras vinham da Europa. Bom, nessa época, os jogos ocorriam aqui na Praça Barão, onde nós estamos, que era o centro de Cáceres. Então nós tínhamos a igreja, nós tínhamos as casas das famílias mais abastadas da cidade, dos comerciantes, o centro comercial, o coração de Cáceres é aqui. Então, melhor local para expor a modernidade, o novo, não seria a Praça Barão? Então, os campos de futebol eram construídos exatamente nesse espaço onde nós estamos. Então, nós temos uma imagem da Praça Barão aqui, onde se realizavam os jogos de futebol. Os jogos aos domingos e os treinos durante a semana vão se tornar uma distração, principalmente para os populares. E aqui uma outra imagem dos primeiros jogos de futebol aqui em Cáceres, que são registros que eram colocados em jornais, em livros, escritos naquele período. Essa foto é de 1930. Exatamente, 1930 é um registro que nós temos da prática de futebol em imagem aqui, em Cáceres. A gente vê muita gente à volta, Exatamente. O futebol, como eu falei, eu vou usar sempre a palavra modernidade. Então ela vem com modernidade, novidade. Mas ele vai começar a chamar
a atenção de toda a população castrense, porque o futebol ele passa a não ser só um jogo de futebol na época. Ele vai ser um evento social aqui em Cáceres. Então as pessoas vêm todas bem arrumadas para assistirem os jogos. Não só a sociedade mais dos comerciantes, da mais abastada, como também as pessoas miúdas, né? Aquelas que eram os poeiros, os peões de boiadeiras, lavadeiras, né? Os vendedores de bolo, começam a participar desse evento social que passa a não ser mais de uma sociedade restrita, de um grupo restrito, mas sim de toda a população. E isso vai causar conflitos aqui em Castro. Né? Então, com o andar do caminhar do futebol em Castro, isso vai causar conflitos, principalmente vindo por parte das crianças, porque as crianças vinham assistir o jogo e memorizavam a prática do futebol. Então, era fácil ver um objeto redondo sendo jogado e vários homens, senhores na época, né, os chamados cracks, né, da época, correrem atrás daquele objeto redondo e fazerem essa bola atravessar por 2 paus fincados no chão. Então, para eles, no imaginário da criança, isso vai fazer construir uma nova opção, ou pelo menos, né, vai fazer construir no imaginário dela uma opção de lazer. E ela vai levar essa imagem que ela traz do futebol aqui da Praça Barão para sua casa, para o seu bairro, para sua rua. E a partir daí o futebol começa a ser conflitante aqui em Cáceres.